No demais, irmãos, eu peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias. Livro de Efésios, capítulo 4, no verso 12. Eu quero trazer um texto sobre Pedro. Mas antes eu quero trazer uma reflexão prévia, que está aqui no livro de Efésios, sobre o aperfeiçoamento dos santos. E eu vejo a necessidade disso. Estamos vivendo no momento final da igreja, nos tempos finais da igreja. E eu acredito que alguns sinais já se manifestaram, outros hão de se manifestar, e cabe a gente estar preparado. A vida cristã não é uma vida fácil. Viver o evangelho não é fácil. Temos tantas dificuldades, somos homens cheios de limitações, de problemas, que às vezes faz com que a nossa fé fique enfraquecida. De repente, você está me ouvindo nesse momento aqui, está pensando em desistir do evangelho, quer se apostatar da fé. Você quer entrar no grupo dos desigrejados. Escuta um pouco antes esta mensagem, para que Deus venha falar ao seu coração. O pastor Eliu tem falado por alguns dias aqui que nós não somos super-homem, nem Mulher Maravilha. Não usamos roupas íntimas por cima da roupa normal, para mostrar um poder, uma força do tipo. Somos homens feitos de carne e osso que dormimos, cansamos, fadigamos, ficamos aflitos, temos aflições que, por vezes, ela aflige até a nossa alma, aflige o nosso ser. E você vai encontrar na pessoa do apóstolo Pedro, uma pessoa igualzinha a você. O apóstolo Pedro, que alguns chamam de Pedrão, é um Pedrão, mas não entende o Pedrão. É um dos apóstolos, para mim, é um mais formidáveis no nível de crescimento espiritual, desenvolvimento do ser humano. Você vai ver, eu vou fazer algumas citações bíblicas, porque se eu entrar em todos os contextos das citações que eu for oferecer aqui, essa pregação vai dar por 2, 3, 4 horas a mais. Eu só poder separar os textos, analisar não gastei um dia inteiro. E mesmo assim, ainda foi muito pouco. Ainda achei muito raso. Mas, de maneira prévia, eu estarei aqui falando um pouco de Pedro e dessas situações que ele viveu. Então, vamos para o texto. Livro de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 12, até o verso 16. Assim está escrito: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à máquina do erro. Antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em seu amor. Vamos ler o verso 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à máquina do erro. Amados, quando ouvimos esse texto aqui, a estatura do varão perfeito, do homem perfeito, ao qual Paulo coloca a nossa condição, ele também diz que temos ter a mente de Cristo. Seja imitador de mim como eu sou de Cristo. A mentalidade de Cristo nos faz pensar como Cristo, agir como Cristo, raciocinar como Cristo. Porque nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, no ato de pensar e de raciocinar. Isso não quer dizer, como Cristo na terra, vamos só viver do poder que Ele nos oferece. Porque Ele fala assim: eis que vos dou todo o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E não somente esse poder, mas também das aflições que Ele também viveu.
Porque a Bíblia fala que por causa do meu nome sereis o quê? Perseguido. Então, a partir disso, eu começo a olhar para a Bíblia e vejo um contraponto de ideias, de pensamento, até mesmo de postura de vida, de um homem muito singular, muito semelhante aos homens atuais, como eu e você, como você, mulher, que sofre por dificuldades. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, ele era natural de Betsaida, e na época era uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, que ficava ali na região costeira do Mar da Galileia. E Pedro também tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, em Betsaida. Apenas era uma aldeia de origem. Ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele. E é bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 30, tem esse registro maravilhoso. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhava em viagens ministeriais na igreja primitiva, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Então, ele possuía uma educação um pouco limitada dos demais. Ele falava aramaico, com forte sotaque da região da Galileia. Em Mateus 26, 73, tem uma referência desse texto para entendimento prático. Diz, e daí pouco, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Apenas uma referência para os irmãos terem um entendimento do que eu estou dizendo. Então, o idioma que também ele utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo na cidade de Decápolis. Então, Pedro era este homem ao qual relatei no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Tem uma história bem emblemática, bastante conhecida pelos irmãos, que é daquela pesca. Pedro trabalhou a noite toda, não pescou nada, ele encontra com o mestre oferece aquele milagre extraordinário, aponta a direção ao qual ele tem que lançar a rede, vai quase a pique. Mas um pouco antes disso, Pedro, quando ele é chamado para conhecer o mestre, ele se vê nu ali, naquela praia, vendo João 21, já disse que ele estava nu, ele teve que pegar uma capa, uma roupa para se vestir diante do Senhor. Pedro era um homem desprendido de algumas coisas, alguns valores culturais, que hoje em dia seria totalmente predominante para a vida dele. Ele era um homem muito simples, mas também ele é muito predestinado para viver coisas extraordinárias. Ele estava colocando a sua vida para viver o sobrenatural. Ainda que em algum momento ele duvidasse, negasse, como podemos ver alguns textos adiante, Pedro está disposto a viver o sobrenatural. E o preço para viver o sobrenatural é grande. Você vive com frustração e com a felicidade. Abrindo um parêntese nisso, quando vivemos com Cristo, chegando na igreja, ouvimos vários lugares e relatos, pessoas sendo frustradas. A frustração ela vem primeiramente por ter vivido um evangelho dos homens, segundo os homens escreveram, não conforme o Espírito Santo inspirou, que está aqui na palavra, na Bíblia do Senhor. Porque o evangelho que vimos hoje em dia, infelizmente é difícil não falar sobre isso, é um evangelho de facilidades. Você vem, você conquista, você vai ter aquilo. Se você fazer propósito com Deus, for fiel nesse propósito com esse Deus maravilhoso, Ele vai conceder vitórias para você. Quando você menos imaginar, Ele vai surpreender você. Vai fazer com que você conquiste coisas extraordinárias. Mas não é essa barganha que Ele espera de você. O Evangelho é para a salvação de almas, de homens, de vida. É para a vida eterna. A vida que vivemos aqui é apenas lugar de passagem. É assim como foi no Egito, no tempo de Moisés. Aquele deserto é um tempo de experiência para eles viver. As tendas que eles montaram ali eram provisórias, não eram definitivas. Então, começa dizendo o seguinte: fraquezas não são necessariamente derrotas definitivas. Então, esse evangelho que tem dado para os irmãos têm se frustrado, têm se perdido. O evangelho da feijoada, da farinha com jabá, do cuscuz, pastor Eli, é esse que te sustenta, é esse que te faz ficar de pé.
porque vem um vento, vem a dificuldade, vem a fragilidade da vida. Quando o emocional está abalado por alguma situação, seja de morte ou doença ou qualquer outra coisa, esse evangelho aqui forte, de sustância, te faz de pé. Faz você ficar de pé. Faz você viver o sobrenatural. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, além desse primeiro encontro ali, que então dá um start, a chave vira, é um divisor de águas para a vida de Pedro, para mudar a história. Aquele que lançava a rede para ganhar peixe, estava lançando a rede para ganhar homens, pessoas, para esse grande evangelho. Então, tem um degrau, existem alguns processos que ele foi subindo. Processos esses que não foram fáceis. Eu não vou falar de ordem cronológica, mas eu vou citar alguns textos, são textos objetivos, direto da Bíblia, que faz com que nós entendemos essa necessidade. Pedro começou a andar com o mestre. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 8, no verso 33, diz que ele acabou dando lugar para Satanás. Um outro texto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 36, Pedro, ele se precipita em algumas posturas, né? Ele disse que ia com Cristo até a morte. E aí Cristo fala para ele da seguinte forma: Satanás tinha pedido para ter todos os discípulos para que ele pudesse peneirar como trigo. Jesus dirigiu a Pedro como representante de todos os discípulos naquele momento. Porque naquele momento ali, se você pegar o texto, é até interessante eu abrir para que vocês venham ter esse entendimento. Lucas 22, 36, rapidamente. Vamos lá, assim diz a palavra. Então disse-lhe, mas agora aquele que tiver, Lucas 36, mas agora aquele que tiver bolsa, tome como também seu alforje. O que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre todos os transgressores, porque a coisa que me dizem a respeito tem um fim. Aleluia. Voltando no texto anterior, no verso 31, que é o que importa. E o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Aqui tem dois exemplos práticos. Primeiro é como se fosse um exemplo de Jó, quando Satanás requisita a Deus ali a vida de Jó, para então prová-lo. Aqui, novamente, Satanás, no mundo espiritual, já mostrando aqui como é tão claro o mundo espiritual, procura o Senhor Jesus Cristo para requisitar a vida dos apóstolos. Pedro representava todos esses apóstolos naquele momento ali. E o Senhor rogou para que isso não acontecesse. Quando fala converter, aqui, não é a conversão de Pedro para o cristianismo, porque ele já andava com Cristo, já tinha se convertido. É sobre a sua futura recaída, após negar Cristo 3 vezes. Então, ou seja, após sua recaída, muitos perguntam para mim, mas pastor, qual a diferença de Judas e Pedro? É diferente. Quando Pedro ele caiu e negou 3 vezes, ele olhou para o rosto do mestre e encontrou misericórdia. Judas olhou para aqueles que ele se vendeu, não viu o perdão e se enforcou. Então, Pedro já se lembrou dessas palavras aqui. Permita conjecturar, lembrou dessas palavras que o mestre lançou para ele horas antes aqui, que eram, aliás, meses antes. E ele, por sua recaída, ele começa a trazer à sua mente olhar de misericórdia, a piedade, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E Pedro conhecia esse mestre no andar, nessa intimidade. E essa intimidade o possibilitou dele viver o sobrenatural, de ele não viver essa comiseração. Porque um homem que não tivesse a mão do Senhor estendida, ele seria mais um Judas ali. Mas tudo é um propósito, e eu creio que a morte do próprio Judas foi um grande propósito do Senhor. Então, Pedro, ele é um homem muito precipitado. No livro de Lucas 22, do 45 ao 46, diz que lá no jardim do Getsemane, quando estava ali o mestre já
com aquela agonia, sabendo que a sua morte estaria próxima, ele buscou alguns irmãos de maior intimidade. Pedro era um deles, ao qual quero estritamente dizer, e ele questionou, porque ele dormiu ali. A sonolência, a dormência dos santos, no momento da aflição, o Senhor repreendeu. Isso também nos mostra, diante de um problema, diante de uma situação que vivemos, a dormência dos santos. De repente, a sua casa está virando do avesso. A tua vida financeira está totalmente acabada, o teu casamento todo destruído, e você está dormindo. Você não está orando, você não está buscando, você não está clamando um Deus maravilhoso. Você não está se posicionando diante do problema. Ainda que a aflição está tomando na alma, há necessidade de se posicionar e não dormir. Pedro dormiu diante do problema. Deixou o mestre sozinho ali. Então, com sua precipitação, já chegando no jardim ali, e Pedro, mais uma vez precipitado, começa então, corta a orelha do servo Malco, um outro homem que estava sendo sabatinado na escola sacerdotal para ser um futuro sumo sacerdote, arranca a sua orelha direita ali, livro de João 18, 10, capítulo 18, verso 10, mais um momento de precipitação de Pedro, demonstra um despreparo absoluto. Quantas vezes nós se precipitamos ao falar, ao agir, em várias circunstâncias, tomamos em nossa mão responsabilidades que não são nossas e pagamos um alto preço por isso. Isso mostra a nossa fragilidade como ser humano e a nossa semelhança como o apóstolo Pedro, que foi um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Você consegue se encontrar, ver uma semelhança entre você e ele? A sua precipitação, às vezes a precipitação pode roubar sonhos de outros, pode gerar desafeto para outros. E aí você tem que recuar, entender o seu lugar, entender a sua situação, um momento. Pedro é um homem precipitado, mas Deus estava investindo nele. Jesus estava investindo neste homem precipitado. E aí você vai ver que depois, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 57, ele nega Cristo primeira vez. No 58, pela segunda, e no verso 60, pela terceira vez. No verso 54, um pouco antes, quando Cristo já foi levado para ser julgado de maneira totalmente ilegal, o verso 54 fala que de longe, Pedro seguiu Jesus de longe. De longe. Já estava se escondendo ali dele. Isso mostra que quando as aflições chegam, os problemas chegam na nossa vida, a gente dá tanta vazão ao problema, nós dá tanta intenção ao problema, que ele fortalece dentro de nós. E a nossa fé, ela começa a se esvairar, começa a desaparecer dentro do problema. De repente, o problema ele é tão pequenininho que se resume apenas como nada. E a sua fé é o suficiente, uma ação sua é o suficiente para que essa coisa muda. E aí você se distancia daquele que pode mudar, aquele que pode consolar, aquele que pode transformar, aquele que pode libertar, aquele que pode curar, aquele que pode mudar tudo, aquele que pode mudar o cativeiro. Então, Pedro ali se precipita. Ele vê naquela situação, o mestre reconstruiu, restaurou o sonho, reconstruiu a orelha do servo Malco, e ali ele levado, Pedro entra em desespero. Os apóstolos aparecem, todos fogem, e Pedro, mais uma vez ali, se vê nessa situação. Então, nos versos seguintes, ele começa então a negar. E uma das falas foi essa que eu li adiante, que as pessoas reconheciam ele pela fala, porque o sotaque dele era muito conhecido, reconhecia ele pelos trejeitos, porque ele andava com o mestre, algumas coisas ele pegou do mestre, pegava o jeito do mestre também. Era notório, era notável o comportamento, o estereótipo, a postura. Quem está em Cristo, nova criatura é, meu irmão. Quem está em Cristo, nova criatura é. O comportamento muda, a postura muda, as pessoas observam, as pessoas te notam. Ainda que você não queira, sinais, coisas em você, é claro, é transparente.
No mundo não é tão diferente disso. Você anda com pouco, farelo come. Começa a andar com homem que fala muita gíria, daqui a pouco você fala assim, mano, tá ligado, não sei o quê. Até os trejeitinhos dos homens você fala. Aqui na comunidade de Moriá, o nosso apóstolo Jefferson, a paz do apóstolo, nós temos o hábito de falar verdadeiramente. Porque ele fala muito essa palavra. E eu acabo falando, outro irmão fala também, mas é uma palavra boa. Porque é um hábito de convívio, de ligação, é um elo de ligação. Quando você tem uma ligação com uma pessoa, a proximidade, de intimidade, é natural que algumas coisas boas dessa pessoa você extraia. Pedro não era diferente. Ele começou a extrair coisas boas do mestre. Então, fato é que as pessoas então reconheciam onde quer que ele andava. Ainda que tropeços, falhas ele venha a cometer, as pessoas o reconheciam. Dessa forma, onde quer que você ande, em qualquer lugar que você esteja, as pessoas vão ver a marca de Cristo em você, a marca do Espírito Santo em você. Vai refletir nas pessoas. Então, Pedrão, o apóstolo Pedro, então ele começou, nos momentos das suas fraquezas, ter esses comportamentos. E até mesmo pós, já com o poder do céu, o poder do revestimento do Espírito Santo que ele recebeu, ele não deixou de contender, de ter seus problemas. Então, neste momento aqui, estou falando só das coisas ruins que ele cometeu, das suas falhas, das suas limitações. Se você pegar no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 11, Pedro teve um comportamento totalmente reprovável. No verso 11 diz o seguinte, olha só, como que um comportamento de um crente, ainda cheio do Espírito Santo, ainda vindo na igreja, ainda como líder, pode influenciar outros, para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que a palavra tem um poder de abençoar e de amaldiçoar. No verso 11, lá de Gálatas capítulo 2, diz, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, olha só que Paulo falando, hein? Enfrentei-o face a face, sabe que é a versão nova, NVI? Face a face, por sua atitude condenável. Vou repetir, verso 11, parte A. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Verso 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-os do gentio, temendo os que eram da circuncisão. Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, olha só, de modo até que Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como os judeus? No termo popular, chamou no bigode. Puxou a cadeirinha aqui, senta aqui, Pedro. Apóstolo Pedro, senta aqui, vamos conversar. Paulo exorta Pedro de maneira tão poderosa. Um ato totalmente reprovável. Isso porque ele estava vivendo já as promessas do Senhor na igreja primitiva. Então não quer dizer, com tudo isso, irmãos, que por mais que você está chegando agora no Evangelho, você se converteu, já recebeu o poder do Senhor, tem dom, fala línguas estranhas, sapateia, revela, tem dom para curar, para oferecer sinais, maravilhas, o que você quiser, você está propenso ainda a cair. Porque quem está de pé, cuida para que não caia. Pense você que a sua carteirinha, isso quer dizer que você é mais ou menos que qualquer outra pessoa. Você é igual, meu irmão. A carteirinha não te confere superpoderes se você não pecar. O pecado é inerente à condição humana, o ser humano, não a posição ministerial. Ou, seja você membro, obreiro, não, o que for. Pedro, ele estava aqui numa situação de xeque-mate. Ele já tinha algumas desavenças com o apóstolo Paulo. Por ele ter essa chave, essa palavra profética sobre a vida dele, que depois adiante eu vou ler aos irmãos, por ser
a pedra, por ser o pai da igreja, né? Ser a referência, o cabeça, o que levaria a mensagem, ele se limitou nesse pensamento. Se limitou a tal modo que pensou que somente os judeus deveriam ser salvos. Mas ele estava vivendo já uma vida com os irmãos. Por que isso foi chamado a atenção? Se você pegar o livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, Pedro ele começa a ver dos céus uma visão. E nessa visão dos lençóis baixando do céu, ele via ali, então, um vaso e alguns alimentos, e qual ele julgava ser impróprios, impuros. Como você pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Mas ali, até então, ele não entendeu essa visão. Então, Deus fez um reboliço, enfim. Pedro passou a entender essa visão, e no capítulo 15, teve o concílio, o grande concílio. Nesse concílio aqui, eles estavam tentando refutar a mensagem de Paulo, que é justamente a respeito da graça pela fé. Em outras palavras, tentava evitar a cruz, tentando acrescentar a lei de Moisés à vida dos gentios. E alguns gentios ficou tão contrito com esse comportamento que começou a ir embora da igreja. Começou a se afastar. E aí, então, Tiago, Lucas narrando, escrevendo isso aqui, como ocular ali, narrando, escrevendo tudo. Pedro, então, traz ao entendimento dos irmãos que aquele comportamento ali era errado. Que ele já tinha vivido uma experiência sobrenatural com Deus. E essa experiência o fez ele entender que aqueles mesmos primeiros italianos lá, no capítulo 10, que ele mesmo foi de encontro. O Deus vivo, com o Espírito Santo o batizou, e ele viu que não precisava de nenhuma lei mosaica para poder ser salvo. Somente a graça que Paulo estava pregando. E ele, então, no concílio, trouxe essa informação que foi um grande divisor de águas na igreja e mudou toda a visão da igreja. Pedro, ele viveu em altos e baixos, entrando em vários problemas, entrando em várias confusões. Quantos irmãos da igreja entram em confusões e confusões que nem são suas? Vivem deduzindo coisas. Não ouve, não entende as coisas, não sabe o que acontece, já vai lá e começa a levar informação para um, para outro, já cria uma fofoca, já cria uma facção dentro da igreja. Por não concordar com o líder, porque não concordar com tal postura, porque está na posição A ou B, e cria uma facção, cria um problema, cria uma situação. Então, quando você vê isso, é o Pedro. Nós temos a semelhança desse Pedro aqui. Não estamos diferentes de Pedro. Pedro, é tudo isso que eu estou falando aqui. Sabe? Nós temos esse Pedro na nossa vida. Nós temos esse comportamento desse Pedro nessa vida. Então, Pedro ali, depois de ir para Antioquia, enfim, teve essa experiência sobrenatural, começou a mudar. Mas se você for olhar bem, não é diferente de mim e de você. Outros momentos aqui, em que Pedro teve, Pedro seguia Jesus. Importa o que passava, ele não deixava de seguir Jesus. Quando chegou ali no Monte das Oliveiras, teve uma mensagem muito forte. A mensagem, assim, arrebatadora. Eu creio que foi uma mensagem para separar joios e trigos. Foi para separar lobos das ovelhas. Literalmente. E no final dessa mensagem, o Cristo pergunta aos discípulos, e Pedro, mais uma vez, se posiciona e diz: Senhor, para onde irei eu, se só Tu tem palavras de vida eterna para mim? Pedro era um seguidor, que amava demais Cristo. E não importa as limitações que ele teve na vida, ele estava disposto sempre a recomeçar novamente. Estava disposto sempre a voltar novamente, a viver o novo novamente. Então, Pedro era esse. Agora, se você pegar lá depois no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 14 ao 19, você vai ver que teve o batismo de quase 3.000 pessoas, quando Pedro recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo, as pessoas que estavam ali receberam, porque Cristo falou: vai para Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. E após esse revestimento, a vida de Pedro mudou de maneira sobrenatural. Foi algo sumário, determinado pelo Senhor. Chegou na vida de Pedro, toma, receba, e ele se tornou o homem que ele foi. E aí vocês vão ver que no início da construção
da formação religiosa de Pedro, ele teve muitas quedas. De repente, quem sabe, uma pessoa aqui, qualquer da igreja, primeira quedinha que tem, já quer se afastar dos caminhos do Senhor. Quantos irmãos que eu conheço, o primeiro vacilo que deu, já abandonou o evangelho. Pedro, ele foi repreendido várias vezes pelo próprio mestre. Deu lugar para o diabo, sabe? Jesus repreendeu ele, mas mesmo assim ele continuou firme com o mestre. O apóstolo Paulo repreendeu ele, face a face, de maneira muito dura, ele continuou na posição. Ele poderia baixar a cabeça, falar assim, para mim não dá mais. Para mim não tem mais jeito, não é comigo, esse negócio não é para mim. E recuar. Desistir. Então, mas Pedro ali, cheio do Espírito Santo, começou a fazer milagres. Então, na porta do templo ali, eu vi um coxo. Atos capítulo 3 diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí aquele homem que estava ali paralítico na porta do templo, saltou com os pés firmes no chão e começou a glorificar o Senhor. Pedro começou a fazer coisas maravilhosas. A intimidade com o Espírito Santo com Pedro foi tão grande, que diante da igreja ali, no nascimento da igreja primitiva, em Atos capítulo 5, do verso 1 até o 12, havia Ananias e Zafira. Vendeu suas herdades, suas heranças, e ele foi, então, colocar aos pés dos apóstolos. Porque todos que tinham valores ali expressivos, de valores de alto vulto, lançavam aos pés dos apóstolos, eles colocavam em câmaras, que são os estoques, né? Depósitos. E ali eles repartiam de maneira igual para todos. E aí não havia entre eles que passasse necessidade. Seja ele rico, quer ele novo, pobre, o que for. Viúva, todos eram supridos, porque a gerência dos apóstolos era extraordinária. E então, olhamos para a palavra, olhamos para o texto bíblico, podemos observar que através do Espírito Santo ali, Pedro revela, não mentistes a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. E todos conhecem o texto, aqueles dois caem mortos lá, são levados para fora. Mas uma experiência de intimidade. Só fala isso pela palavra profética, quem tem algo com Deus. Porque aquele que vive pela carne não teria ousadia, diante de toda a congregação, falar o que ele falou. Então, Pedro foi conquistando a confiança dos fiéis. Ele foi conquistando a confiança dos discípulos, dos irmãos ali, de maneira que ele chegou até a ser preso. Quando você pegar o livro de Atos, no capítulo 5, no verso do 1 até o 12, aliás, no capítulo 12, do verso 5 até o 18, fala que a igreja orava para Pedro. Pedro foi ali, cerrado na prisão ali, foi encarcerado, e ali, durante ali, a intimidade que ele tinha com o Senhor, e também a confiança da igreja, intensificou a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E então o povo começou a clamar de maneira tão poderosa, que Deus mandou o anjo dele naquele lugar, e libertou Pedro da prisão. Então são níveis de intimidade que ele foi conquistando, não foi do dia para hoje. Não foi em um mês. Foi um processo que ele teve que viver. Quem sabe você também está vivendo esse processo no dia de hoje. Eu não sei. Eu vivo vários processos como servo de Deus. Eu sou um pastor, mas não estou isento dessas coisas. Deus não me limitou a não viver esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu vivo essas coisas também no dia a dia. E cada um com sua luta, cada um com a sua cruz, passa a viver esse tipo de problemas. Então, até mesmo a sombra de Pedro começou a curar e libertar pessoas que estavam não somente enfermas, mas também endemoniados. Quando você busca o livro também de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, verso do 15 ao 16, fala que onde ele passava, a sua sombra curava. É o sobrenatural. Ele começou a viver coisas que ele nem imaginava. Se for buscar aquele Pedro lá de trás, o Pedrão impulsivo, que contava a orelha, o Pedrão que ficava falando, não, senhor, se é por causa dessa causa aqui, eu me mato também, eu morro para o senhor também. Sabe? Esse mesmo Pedrão é o Pedro que estava já curando lá na frente. De repente tem um irmão da igreja que para você não vale nada. Quem sabe tem um parente na tua casa, esse aqui é causa perdida, meu Deus.
Esse meu marido já era, não tem mais jeito. Esse meu filho é um drogado, é só internação. Ó, só por Deus, sim, só por Deus, porque esse cura, esse liberta, esse transforma, esse regenera, meu amado. De repente a sua causa é a causa do impossível, é a barreira intransponível. De repente é esse Covid que está querendo acabar com a sua paz. É um câncer, é uma AIDS. Quem sabe é esse problema, mas esse problema tem resposta, tem solução. Jesus Cristo, o Rafá, o Deus que sara. E Pedro encontrou em Cristo, com esse tempo, com essa bagagem, com essa experiência, viveu o sobrenatural. Passou a conhecer esse Deus maravilhoso, passou a ter intimidade com esse Deus maravilhoso. E aí, o que ele ganhou de retribuição foi uma vida religiosa cheia de poder. Uma vida sobrenatural, de graça, de autoridade, de ousadia, de intrepidez, de muito poder de Deus. Então você vai vendo que houve um crescimento. Em Atos 9, do 32 a 35, fala que havia um homem por nome Enéas. Havia 8 anos com uma paralisia. Pedro vai lá também, através do Espírito Santo, e cura este homem. Liberta esse homem da paralisia. A discípula Tabata, no Atos 9, 36 e 39, também ressuscitou. Olha só, ressurreição. O Pedrão, o impulsivo, o que entrava em confusões dentro da igreja, trazia problemas para a liderança, para os apóstolos, hoje está oferecendo frutos, ressuscitando pessoas, curando enfermos, libertando homens cativos, trazendo oportunidade, organizando a igreja, trazendo entendimento claro, profundo, sendo bênção. Um homem que de fato sai do monturo e põe entre as pernas em terra firme, sabe? E começa a andar com esse Deus maravilhoso. Esse é Pedro. Eu até me arrisco a dizer que Pedro, meu irmão, ele foi um dos discípulos que mais confessou a Cristo. Foi um dos discípulos que mais falou com o Senhor. São situações de fé lindas, maravilhosas que Pedro teve. Momento de prisão, que ele ficou lá em Atos, não negou a Cristo naquelas prisões que ele ficou lá, porque ele já tinha aprendido. E ele perseverou, ficou firme, ele foi liberto. Então Pedro foi um dos homens maravilhosos. Foi aquele mesmo lá que está diante do mar, no capítulo 14, do verso 22 em diante, que avistou o mestre e falou assim: mestre, permita que você o encontre. O homem de fé que pediu para ir ao Senhor é o mesmo que depois duvidou e se afundou. O mesmo homem que teve uma vida de altos e baixos, de altas e baixas frequências espirituais, é o mesmo que fez milagre, que se tornou um grande homem de Deus. Quem sabe você está na mesma condição aí na sua casa. Quem sabe você, irmão, está vivendo uma vida dissoluta, de vários problemas. E aí se encontra como Pedro. O único segredo é andar com o mestre. O único segredo, mesmo caindo, nunca deixar de andar com Jesus. Nunca deixar de andar com Jesus. Pedro morreu em Roma. Acredita-se que por volta do ano 64 ao 68, ele foi morto. Ele foi mais um mártir da igreja. Ele, pela reverência, pela vida religiosa que ele teve, e pelo temor no Senhor, ele não aceitou morrer como um Cristo crucificado na posição que o mestre, mas pediu para então inverter a sua cruz de ponta cabeça para ele então ser morto. Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 21, Paulo diz que porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez essa palavra para Pedro ali foi o ápice da sua morte. Quando Paulo fala lá que guardou a fé, né? Pedro tem, eu acredito aqui, ele não está falando apenas uma alusão de toda essa história, esse apanhado dessa história muito bem resumida que eu fiz para a vida de Pedro, que naquele momento, nesse estágio da sua morte ali, para ele morrer era totalmente lucro. Porque tudo que ele viveu, tudo que ele teve com o Senhor, de oportunidade, de experiências, foi impagável. Muito se fala do conhecimento profundo, teológico de Paulo, que é um dos maiores apóstolos que tem, que eu amo demais, de ler. Após Paulo, um dos contemporâneos da igreja, Agostinho, ler aqueles escritos me leva à minha mente como se estivesse lá. Então,
vejo para Pedro é o maior exemplo de superação religiosa. Eu quero concluir lendo o livro de Efésios, capítulo 4, novamente, no verso 12 até o 16. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, ou perfeito, à medida da estatura plenitude de Cristo. Repito, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes seguido, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Meus amados, essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para ministrar em vossas vidas. Pedro era este homem, comum, semelhante a mim e você. Você pode falar para o Espírito Santo no seu íntimo agora, falar assim, meu Deus, tantas coisas que Pedro fez, eu sou igualzinho. Falei, agi, tive comportamento muito semelhante que esse Pedro. Mas, seja imitador, então, de Pedro nesse sentido. Continue servindo a Cristo. Continue seguindo esse Cristo. Não desista da fé cristã. Dias piores virão. Escute isso. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Dias piores chegarão. E o justo, que perseverar até o fim, vai ter a sua coroa lá na glória. Para isso, temos que persistir. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te bendizer. Meu Deus, essa história tão linda do apóstolo Pedro, um homem, Pai, que foi obstinado, um homem que foi, Deus, por muitas vezes precipitado, que negou, se limitou, teve medo. Deus trouxe confusões até mesmo no meio cristão. Agiu de maneira hipócrita, mas ele se redimiu, Senhor. Em todos os momentos que Pedro caiu nas suas limitações, ele foi homem a mostrar sua face, a não esconder. Porque o Senhor fala que aquele que se apresentar diante de mim, reconhecer, confessar os seus pecados, se arrepender, o Senhor ouvirá do alto céu e sarará a sua terra. Pedro, eles, de fato, como diz o próprio livro, humilhou debaixo da mão potente de Deus. E no tempo certo ele foi exaltado. O Senhor o fez grande entre os gentios, entre os judeus, entre os gregos, entre os homens da terra. O fez grande de humildade, resiliência, de poder e muita autoridade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amados,